Informação importante no Vasco, o Pedrinho está de volta ao comando do clube, caminho livre para a venda da SAF, da venda da SAF vascaína. Fala também tudo sobre o novo técnico do Vasco, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco da Gama acertou a saída de Hugo Moura, volante de 28 anos de idade, ele tinha contrato até dezembro, o Vasco não recebe nada, mas garante uma economia de salários do atleta até o fim do ano, importante registrar que o Hugo Moura está a caminho do Al-Fayha, time de Fábio Carille. Ótima notícia para o Vasco, a Justiça suspendeu a intervenção na SAF do Cruz Maltino e autorizou o retorno de Pedrinho, que é presidente da associação, mas havia sido afastado através dos tribunais do comando da SAF. E era o Pedrinho quem estava viabilizando a venda do clube para a Crefisa, de José Roberto Lamarque e seu filho Marcos Lamarque. O desembargador que deu essa autorização concluiu que o afastamento dos conselheiros, incluindo o Pedrinho, é desproporcional, prematuro e excessivamente invasivo à SAF do Vasco. A decisão ainda gerou instabilidade institucional, tudo isso absoluta verdade. Com o caminho livre, o Pedrinho volta e vai tentar acelerar o processo de venda da SAF. Ele precisa da aprovação do Conselho Deliberativo e também dos sócios, ao que tudo indica, a menos que a Justiça determine novas mudanças em relação a essa situação, tudo deve caminhar até de forma rápida, porque o Conselho e os sócios já se mostraram extremamente favoráveis à venda da SAF Cruz Maltina. Só para acrescentar, contar que já existe um memorando de entendimentos assinado entre o Pedrinho e o Marcos Lamarque. Agora é acelerar o processo para que o Vasco possa avançar com um novo dono. O técnico já foi contratado, a busca por reforços vai se intensificar a partir do momento em que Marcos Lamarque assume de fato o Vasco da Gama. Quem é o novo técnico do Vasco da Gama? O Cruz Maltino anunciou nessa sexta-feira que fechou com Pedro Emanuel, português de 51 anos de idade, para ser preciso. Ele nasceu na Angola e se naturalizou português. Carreira quase toda voltada no Oriente Médio. Ele chegou a ser auxiliar técnico no Porto, mas ficou 8 anos no Oriente Médio, entre times da Arábia Saudita e também dos Emirados. Tinha uma negociação encaminhada com o Al-Ettifaq da Arábia Saudita quando pintou o convite do Vasco. O Pedro Emanuel aceitou e é esperado nesse final de semana para assinar seu contrato que vai ter duração até dezembro de 2027. Dessa maneira encerra-se assim uma grande novela que marcou os últimos dias do Vasco, com várias tentativas frustradas na busca por um treinador. Fernando Seabra, Vitor Pereira, Franklin Carvalho foram alguns dos nomes divulgados. Imagina quantos outros foram consultados pelos dirigentes do Vasco. Essa dificuldade passa muito pelo afastamento do Pedrinho da SAF e pelo fato de a negociação da venda da SAF com a Crefisa ter emperrado. De qualquer forma, o Vasco passa a partir da próxima semana a ter um técnico e já começa com um jogo importante. Na próxima semana tem Campeonato Brasileiro pro Cruz Maltino, confronto contra o Vitória. Ó, Cristiano Oliveira tá falando que caiu a liminar do Vasco. Vamos só dar uma confirmada nessa história, informação super importante. Urgente, desembargador César Cury derruba a liminar proferida anteriormente e Pedrinho está de volta ao comando da SAF. Que boa notícia, cara. Que boa notícia. Espero que essa decisão seja mantida por algum tempo para que o Pedrinho possa avançar na venda da SAF. Que legal, tá bom? Tomara que isso tenha efetividade e o Vasco consiga avançar nessa história. Deixei meu like. Nico, você sabe do alerta federal? Vou buscar mais informações sobre isso, tá bom? Você conhece o novo técnico do Vasco, Catriel Lobo? Catriel, eu devia vir aqui e falar, não, conheço, tal. Nunca tinha ouvido falar. Nunca. Sei que ele é angolano, que se naturalizou português, 51 anos de idade, chama-se, até o nome dele para mim é novo, Pedro Emanuel. Primeiro ele trabalha como auxiliar técnico no Porto, depois foram 8 anos no Oriente Médio, estava indo para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O Vasco entrou na parada, conseguiu convencê-lo. Não sei absolutamente nada sobre ele. Vou ler, vou estudar, vou tentar entender. O que dá para cravar é que ele chega no fim de semana e já começa a trabalhar na semana que vem, quando o Vasco tem partida do Campeonato Brasileiro, tá bom? Agora de falar sobre o novo interventor no Vasco da Gama.
Cruz Maltino havia entrado com um agravo na justiça para mostrar que a ideia de um interventor é péssima para os planos do Vasco, que está em meio a negociações avançadas para a venda da SAF do clube. Pois bem, coisa de 10, 15 dias atrás, a justiça determinou uma interventora, que ficou alguns dias e renunciou. O Vasco, nesse meio tempo, pediu para que acabasse de vez com essa ideia de interventora e que Pedrinho pudesse ser devolvido ao controle da SAF, para finalizar os termos da venda da SAF para Marcos Lamacchia e José Roberto Lamacchia, os donos da Crefisa. Acontece que a justiça ignorou o pedido do Vasco e determinou um novo interventor. Atos Andrade Figueira Neves aceitou o convite e protocolou, inclusive, protocolou petição informando que aceitou o cargo de interventor da SAF do Vasco. Tudo volta ao estágio inicial e aquela ideia de que o Vasco poderia ter sua ordem das coisas retomada o mais breve possível vai ganhar mais contornos de drama. É difícil, as coisas no Vasco parecem nunca acontecer da maneira mais simples. Importante registrar também que Nelson de Ossa, volante que chegaria por empréstimo, em definitivo estava tudo acertado entre Vasco, Betis e o de Ossa, ele acabou se apresentando para a pré-temporada no time espanhol, diante da dificuldade que se impõe para a venda da SAF do clube. E o de Ossa só pode ser contratado se Marcos Lamacchia e José Roberto Lamacchia de fato assumirem a SAF Cruz Maltina. O Eli Fernandes, novidades no Vasco, Nicola, contratações e SAF. O Eli, tá tudo pendente em relação a essa história da venda da SAF do clube, tá? O Vasco tem alguns nomes engatilhados, como o de Ossa, volante que chegaria por empréstimo, com opção de compra, jogador que pode custar até 12 milhões de euros, tá? Ele, inclusive, se apresentou na pré-temporada do Betis hoje, diante da falta de acerto com o Vasco. Tá tudo encaminhado, tá tudo acertado, mas o Vasco só pode canetar essa operação se tiver como dono o Marcos Lamacchia. O Marcos Lamacchia havia autorizado essa negociação, mas enquanto o Marcos Lamacchia não for dono da SAF, essa coisa fica em stand-by. E por que eu tô colocando agora no condicional? Porque desde a semana retrasada, coisa de 10 dias, uma decisão na justiça retirou o Pedrinho da parada e criou a imagem de um interventor, que é quem dá a canetada no Vasco. O Marcos Lamacchia e o pai dele, o Zé Roberto Lamacchia, que é o dono da Crefisa, já deixaram bem claro que só vão fechar a compra do Vasco se for com o Pedrinho na presidência. Caso contrário, não há negócio. Até porque foi o Pedrinho quem, nos últimos 2 anos, tratou e discutiu essa negociação. A negociação das mais antigas. Eu vou até fazer uma confidência para vocês. Vocês vão lembrar que quando o Pedrinho é eleito presidente, o Edmundo era muito próximo ao Pedrinho, mas muito próximo mesmo, né? E eu mantinha um bom contato com o Edmundo, uma boa relação com o Edmundo, e o que o Edmundo me dizia lá nos 3, 4, 5 primeiros meses da administração Pedrinho é de que quem estava comprando o Vasco era o Zé Roberto Lamacchia, a quem ele se referia de forma até carinhosa como o velho. O velho é quem está comprando. E aí eu falava, mas Edmundo, o que está todo mundo dizendo é que eles estão tratando dos name rights, que eles estão tratando de um empréstimo. E o Edmundo tinha a informação de que não tinha nada disso, que a negociação era para a compra da SAF do clube. A repercussão no Palmeiras foi muito ruim na oportunidade. E aí dá para entender que o Zé Roberto Lamacchia deu uma freada na negociação e quis tentar encontrar um outro modelo. O modelo que se encontrou foi de colocar o filho dele, o Marcos Lamacchia, como o cara para tocar essa negociação, embora o próprio Zé Roberto Lamacchia já tenha admitido mais recentemente que o filho tocaria, mas com o aval financeiro dele, enfim. Cara, essa decisão na justiça que afastou o Pedrinho acabou por atrapalhar todo o processo. O Vasco está há 8 dias de voltar com o Campeonato Brasileiro sem treinador, sem reforços e sem muita perspectiva de dinheiro, né? De onde é que vai vir esse dinheiro? Enfim, aí só para completar, tinha algum jogador que estava sendo... o Andrei. Essa é legal. O Andrei Santos é jogador formado no Vasco, né? O Andrei que defendia o Chelsea, ele foi contratar o Manchester United, tá? A operação tá fechada. 48 milhões de libras fixas, o negócio pode chegar a 50. A gente está falando de mais ou menos 345 milhões de reais. O Vasco tem direito a 2,5% do negócio como clube formador, ou seja, 8 milhões e meio de reais que vão pintar nos cofres do Vasco nos próximos dias. Não é um dinheiro que vai solucionar todos os problemas do Vasco, mas é uma grana que pelo menos permite, em meio a toda a dificuldade criada por essa decisão da justiça, que o Vasco tenha um mínimo fôlego para tocar decisões importantes. Então tá aí, né, família? Mais um giro de notícias atualizadas para vocês do mercado da bola do Vasco da Gama. Vasco da Gama que tá com tudo, né? Anunciou hoje Paulinho, ele mesmo, aquele volante não, lateral
que estava jogando no América Mineiro. Deixe no comentário sua opinião, se você acha que tem uma boa contratação, além de ter anunciado um técnico e a volta de Pedrinho, tudo aí neste final de semana. Um grande abraço para vocês, nos sigam para mais, até o próximo vídeo, fui.